Oi, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui te falar 5 coisas que eu acredito que as empresas estão, ou pelo menos deveriam estar aprendendo com toda essa crise, essa pandemia aí do coronavírus, né? Digas de passagem, toda crise ela tem potencial de ensinar alguma coisa. Todo mundo pode aprender alguma coisa com uma situação dessa. Por pior que seja, se nós não conseguimos aprender nada com as crises, a gente vai simplesmente acabando, né? Mas vamos lá, vamos falar das empresas e do que essa crise deveria estar significando em termos de aprendizado. O primeiro item que eu acredito que as empresas deveriam estar entendendo melhor, trabalhando melhor, são as pessoas. No momento em que as medidas de contenção foram anunciadas, eu acho que alguns gestores eles passaram a entender um pouco mais e um pouco melhor a importância das pessoas dentro das empresas. As pessoas elas não devem ser vistas como apenas ferramentas para um propósito ou para um fim maior. As pessoas elas são parte essencial de uma empresa, elas são a empresa de fato, né? Uma coisa que todos precisam entender é que as empresas elas existem com as pessoas e para as pessoas. Se você tem uma empresa, você tem uma empresa para satisfazer a necessidade de alguém. Então as pessoas nesse processo, tanto como clientes, como executores desses processos, elas são de extrema importância. E além disso, eu também acredito que alguns gestores, que algumas empresas, por assim dizer, estão percebendo que as pessoas elas têm necessidades, que as pessoas elas têm sentimentos, elas têm preocupações, elas têm, elas têm dificuldades e que elas não significam tão somente gastos na empresa ou número na folha de pagamento. As pessoas são na realidade o coração da empresa e elas precisam receber essa importância. Você precisa, como empresário, entender o valor que as pessoas têm na sua organização. O segundo item que eu acredito, e é um item que eu acho que está fazendo uma diferença crítica nas empresas, é o tal do home office, que aqui no Brasil está sendo chamado de teletrabalho. Seria o trabalho por telefone, não sei como é que eles pensaram nisso direito, né? Mas mesmo antes dessa crise, mesmo antes dessa pandemia, o home office ele já era uma tendência no mundo inteiro. As empresas, as mais visionárias e as que pensam muito a longo prazo, elas já estavam fazendo tudo o que podiam para que seus não gosto dessa palavra, para que seus colaboradores eles pudessem executar suas tarefas de casa com conforto, com flexibilidade de horário, porque se fosse necessário estariam na empresa, né? Mas com a condição que a gente tem agora, com essas medidas de isolamento, o home office ele já não é mais uma tendência, ele é uma coisa necessária. Ele é uma coisa que as empresas precisam pensar e começar a estruturar planos para fazer isso ser cada vez mais comum aqui no Brasil. Tá? Essa modalidade ela passou a ser essencial. Se você não quer parar a tua empresa, tudo que você pode deixar teu funcionário fazer, teu colaborador fazer em casa, faça. A maioria dos processos, elas, por estarem online, eles podem ser feitos de casa. Serviços de teleatendimento, serviços burocráticos, relacionamento com clientes, né, que é aquela coisa de e-mail, de saque, tudo isso pode ser transferido para casa da pessoa responsável por fazer esse serviço.
né? Eu acredito que está passando o tempo em que gestores, enfim, as empresas acreditavam que home office era você dar uma mordomia desnecessária para um colaborador. É lógico que nem todo mundo consegue trabalhar com home office. E aí é o caso da empresa também adequar o seu corpo de funcionários, de colaboradores, deixar o home office para aqueles que realmente vão conseguir, vão ter estrutura para trabalhar dessa maneira, né? E certamente essa é uma tendência que vai permanecer depois da pandemia. Eu já vi em redes sociais pessoas dizendo que a empresa não liberava para essa modalidade porque isso geraria custos adicionais às operações. Eu realmente não entendo como é que foi feita, qual que métrica foi utilizada para dizer isso, mas provavelmente são empresas sem experiência com essa modalidade de trabalho ou que ainda mantém uma mentalidade gerencial bastante atrasada. O fato é que o home office, se bem aplicado, ele é muito positivo tanto para a empresa quanto para o colaborador, né? As empresas que já tinham esse modelo de trabalho estruturado ou que já estavam dando os primeiros passos para o trabalho em home office, quando essa crise chegou e vieram as medidas de contenção, não houve pânico, não houve desespero, só pensaram, ok, então a gente não pode deixar ele trabalhar aqui por causa da aglomeração, então ele faz o trabalho dele de casa, mas a empresa não vai parar por isso. Outro tópico que eu acredito que é bem importante são as redes sociais, né? E as redes sociais, elas se tornaram novamente uma questão de sobrevivência para as empresas, né? Enfim, com essas políticas de isolamento, as empresas precisaram pensar em novas formas de oferecer seus produtos e serviços, e as redes sociais têm sido uma ferramenta muito forte para fazer isso, né? Além de possibilitar, dessa maneira, maior aproximação com o cliente, né? Com as pessoas que consomem o teu produto ou teu serviço. Então, empresas que não faziam serviços de entrega passaram a fazer, empresas que não faziam atendimento a domicílio ou em domicílio, enfim, passaram a fazer, e tudo isso passou a ser estruturado por meio das redes sociais, né? Além disso, as empresas têm aí na mão uma grande oportunidade de promover a sua marca gerando conteúdo relevante para as pessoas, não só bombardeando lá os seus produtos, os seus serviços e sua lista de preços, mas fazendo também conteúdos informativos que gerem essa sensação de aproximação das empresas com a sociedade, com as questões sociais e com as questões relacionadas ao dia a dia das pessoas, né? Um outro tópico também bastante significativo é as empresas trabalharem com caixa, com dinheiro disponível, né? Da mesma forma que a gente diz para as pessoas, se você for em canais de finanças, como é que se diz? De educação financeira, da mesma forma como dizem para as pessoas terem dinheiro guardado, terem reservas para situações como essa, as empresas também precisam. É lógico que empresas novinhas, por assim dizer, elas não têm condição de montar caixa para uma situação de emergência, né? Afinal, ainda estão recuperando o investimento da abertura da empresa, o que quer que seja. Entretanto, e me admira empresas com mais anos de vida, com mais experiência de mercado, que não tinham nenhuma preparação para lidar com uma situação dessas, que não tinham um plano B. Então, se acontecer alguma coisa, será que a gente consegue uma linha de crédito? Será que a gente vai ter dinheiro para manter os processos durante determinado tempo? E quanto tempo vai ser esse? Enfim, não entendo por que as empresas não conseguiram pensar nesse tipo de coisa, de situação.
Magazine Luiza, por exemplo, a Luiza Trajano, ela disse que está tranquila, a empresa tem caixa e pode aguentar esse momento aí, enfim, o tempo que for necessário, né? Mas eu sempre bato na tecla da profissionalização. De repente você acha que não teria condições de montar um caixa, de ter um dinheiro reservado na tua empresa, para, né, um dinheiro circulando para uma situação como essas, mas na verdade o que te falta é realmente um modelo de gestão um pouco mais estruturado, um pouco mais formal. De repente as pessoas abrem empresas e eu digo isso especialmente para as micro e pequenas empresas e tem alguns modelos de gestão que me parecem um pouco mais informais. E acima de tudo, uma coisa que as empresas precisam entender relacionada à caixa é a importância da contabilidade nessa situação. Muitas das empresas tratam o setor contábil como se fosse simplesmente um mal necessário. Então precisamos dos contadores, precisamos dos escritórios de contabilidade para que eles resolvam questões legais da empresa, mas não é bem assim. Contabilidade nessa parte aqui passa a ter um peso estratégico, passa a ter uma função essencial. Inclusive, o teu contador ele pode ser um aliado extremamente valoroso numa situação como essa. Tá? E o próximo e último item, que eu acredito que é tão importante quanto todos os outros, é aprender a lidar com mudanças. Já dizia o filósofo, eu não sei que filósofo que disse isso, mas faz todo sentido, né? A única constante é a mudança. Então você tem que estar preparado todo o tempo para algo que pode acontecer de repente. E não é necessariamente alguma coisa que vai acontecer dentro da sua empresa. Apesar de que gestores sabem como é difícil fazer uma gestão de mudança de paradigma, de mudança organizacional, enfim. O ser humano ele tem uma tendência natural a rejeitar a mudança. Embora muitas vezes a mudança seja uma coisa positiva. Mas são coisas que afetam o teu negócio. Não precisa ser algo dentro da empresa. Pode ser uma lei, nem federal, uma lei municipal que mudou e que afeta o teu negócio. Pode ser uma medida econômica que vai impactar o teu serviço. Pode ser um concorrente que aparece ou, enfim, que acabou fechando e você tem a oportunidade de ganhar mercado. Ou pode ser uma crise de saúde a nível mundial que vai impactar o teu negócio. E você tem que estar preparado para tudo isso. Você tem que ter condições de reagir a isso prontamente, mas não reagir no instinto, mas ter estratégias pensadas para situações desse tipo. E para isso você precisa dessas coisas aqui estruturadas, dessas coisas pensadas para você ter um suporte para essa sua ação em resposta às mudanças, ok? Eu acredito que tudo isso aqui são coisas que já eram tendência, que já estavam em processo de acontecer, muitas empresas estão em processo de aprendizado dessas questões aqui, e só o que a pandemia fez foi acelerar esse processo, foi dar aquele choque de realidade assim, antes você tinha tempo, mas na situação que a gente está, isso aqui é para agora. É questão de sobrevivência das empresas. E eu acredito que isso vai permanecer depois que essa pandemia passar, porque vai passar, as crises sempre acabam, elas sempre terminam, as pessoas sempre se adaptam e aprendem a superar as crises. E eu espero sinceramente que empresas, empresários, gestores estejam atentos a isso aqui e de fato aprendendo. Investindo aí em conhecimento, investindo nas pessoas e nos seus processos para conseguir levar adiante seu negócio. É claro que cada realidade é cada empresa, num setor diferente, numa área diferente, então tudo isso aqui necessita de adequação para cada caso, mas ainda assim, em essência, está aqui o que as empresas precisariam estar aprendendo para superar essa situação. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que ele tenha te acrescentado alguma coisa no teu aprendizado, seja você empreendedor, empresário, seja você
empregador ou empregado, tá? E se você gostou, dá aí o seu joinha, compartilha isso aqui com quem você acha que precisa dessas informações e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!